Tenho 18 anos e preciso que você me ouça. Minha vida inteira foi uma competição silenciosa com minha irmã gêmea, Laura. Ela é o orgulho da família, a filha perfeita, aquela que nunca erra. Eu sou apenas a outra. Mas eu finalmente tinha algo que era só meu. Uma carta de aceitação para uma bolsa integral na universidade dos meus sonhos. Até que descobri que meus pais a esconderam de mim. Sim, esconderam. Para me forçar a ser como ela. E isso não é nem a parte mais chocante da história. Eu sempre soube que Laura e eu éramos diferentes. Desde pequenas, nossas personalidades eram opostas. Ela era extrovertida, brilhante em tudo o que fazia e parecia nascer com um dom natural para a liderança. Eu, por outro lado, preferia observar do que participar. Gostava de escrever, de criar histórias, de sonhar com um futuro onde eu pudesse ser quem realmente sou. Não que alguém na minha família ligasse para isso. Mas então, aconteceu algo que mudou tudo. Recebi a notícia de que havia sido aceita em uma das melhores universidades do país, com bolsa integral. Era a oportunidade da minha vida, a chance de escapar da sombra de Laura e construir algo que fosse só meu. Quando a carta chegou pelo correio, fiquei tão animada que mal consegui dormir naquela noite. Corri até meus pais para contar a novidade, mas algo estava errado. Minha mãe estava sentada à mesa da cozinha, segurando a carta nas mãos. Meu pai estava ao lado dela, com uma expressão indecifrável no rosto. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, minha mãe falou: "Ana, nós precisamos conversar sobre isso." O tom dela era estranho, quase culpado. "O que está acontecendo?" Perguntei confusa. "Isso é incrível! Eu consegui!" Minha mãe suspirou, evitando olhar diretamente nos meus olhos. "Ana, querida, sabemos o quanto você trabalhou para isso, mas talvez essa universidade não seja o melhor lugar para você." Foi como levar um soco no estômago. "Como assim? É exatamente onde eu quero estar. É o meu sonho." Meu pai interrompeu, sua voz firme, mas com um toque de algo que eu não conseguia identificar. "Ana, você sabe que Laura também foi aceita lá, certo?" Assenti, ainda sem entender onde eles queriam chegar. "Sim, eu sei. E daí? E daí que seria muito difícil para vocês duas estarem na mesma universidade." Minha mãe continuou, hesitante. "Laura já tem planos claros para o futuro. Ela vai seguir medicina, como sempre quis. Você... Bem, você ainda está tentando descobrir o que quer fazer. Aquilo doeu, mais do que eu esperava." "Então é isso? Vocês acham que eu não sei o que quero porque não sou como a Laura?" "Nós só queremos o melhor para você," meu pai disse, tentando soar compreensivo. Mas havia algo em seu tom que me fez desconfiar. Algo que ele não estava dizendo. Naquela noite, depois de muita insistência, finalmente confrontei meus pais. Exigi saber por que eles estavam tão determinados a me impedir de ir para aquela universidade. Foi quando descobri a verdade. Eles tinham escondido a carta da bolsa desde o início. Tinham decidido, sem nem me consultar, que eu deveria seguir um caminho diferente. Um caminho que eles escolheram para mim. "Por quê?" gritei, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. "Por que vocês fariam isso comigo?" "Porque você precisa ser realista, Ana," minha mãe respondeu, sua voz firme, mas com um traço de tristeza. "Você não pode simplesmente fugir para uma universidade longe de casa e esperar que tudo dê certo. Você precisa ser mais como sua irmã." Aquelas palavras ecoaram na minha mente por dias, semanas, meses. Como eles podiam pensar isso de mim? Como podiam achar que eu precisava ser como Laura para ser alguém na vida? Mas a verdade é que isso não foi o fim. Na verdade, foi apenas o começo de algo muito maior. Porque enquanto eu tentava lidar com a traição dos meus pais, comecei a perceber coisas estranhas acontecendo ao meu redor. Coisas que me fizeram questionar se eu realmente conhecia minha própria família. Depois daquela conversa devastadora com meus pais, decidi que não ia desistir. Não podia simplesmente aceitar que eles haviam tomado uma decisão tão importante por mim sem nem ao menos me consultar. Mas algo me incomodava mais do que a própria traição. O fato de que eles pareciam determinados a me moldar à imagem de Laura. Era como se eu fosse apenas uma cópia defeituosa dela. Alguém que precisava ser corrigido. Comecei a notar pequenas coisas estranhas. Coisas que no início achei que fossem fruto da minha imaginação. Por exemplo, sempre que eu tentava conversar com Laura sobre o que aconteceu, ela mudava de assunto ou dizia que eu estava exagerando. "Ana, você está fazendo tempestade em copo d'água.
Ela disse certa vez com aquele sorriso perfeito que ela usava para encerrar qualquer discussão. Mamãe e papai só querem o melhor para você. Mas eu sabia que havia algo errado. E então, uma noite, encontrei algo que confirmou minhas suspeitas. Estava procurando um livro na estante do escritório do meu pai, quando notei algo fora do lugar. Havia uma gaveta trancada, algo que eu nunca tinha reparado antes. Minha curiosidade falou mais alto. Vasculhei as gavetas próximas até encontrar uma chave escondida atrás de uma pilha de documentos velhos. Meu coração batia acelerado enquanto eu a inseria na fechadura e girava lentamente. Dentro da gaveta, encontrei uma pasta marrom com meu nome escrito na capa. Abri-a com as mãos trêmulas e descobri algo que me deixou sem ar. Cartas de outras universidades. Todas elas tinham sido enviadas para mim. Todas elas continham ofertas de bolsa de estudos. E todas elas tinham sido interceptadas pelos meus pais. Meu primeiro instinto foi confrontá-los novamente. Mas algo me deteve. Se eles eram capazes de esconder isso de mim, o que mais estariam escondendo? Resolvi investigar por conta própria. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, comecei a prestar mais atenção em Laura. Sempre achei que ela era a filha perfeita, mas agora percebia que havia algo diferente nela. Ela parecia tensa ultimamente, como se estivesse carregando um peso enorme nas costas. Certa noite, enquanto todos dormiam, ouvi vozes vindas do quarto dela. Aproximei-me devagar e coloquei o ouvido na porta. Era Laura, falando ao telefone. Sua voz estava baixa, mas pude captar algumas palavras. Não posso mais fazer isso. Eles vão descobrir. É tudo culpa minha. Fiquei paralisada. Do que ela estava falando? Quem era eles? E por que ela parecia tão culpada? No dia seguinte, tentei sondá-la durante o café da manhã. Laura, você andou recebendo ligações estranhas ultimamente? Perguntei, tentando soar casual. Ela engasgou com o suco e olhou para mim, alarmada. Por que você está perguntando isso? Curiosidade, respondi, dando de ombros. Você pareceu meio nervosa ontem à noite. Laura forçou um sorriso, mas seus olhos estavam cheios de ansiedade. Ah, aquilo? Era só uma amiga da escola. Nada demais. Eu sabia que ela estava mentindo. Mas por quê? Decidi seguir Laura naquela tarde. Ela saiu de casa dizendo que ia estudar na biblioteca, mas algo me dizia que ela não estava indo para lá. Peguei minha bicicleta e a segui discretamente. Para minha surpresa, ela entrou em um café no centro da cidade, onde encontrou um homem, que eu nunca tinha visto antes. Ele era alto, de cabelos grisalhos e usava óculos escuros, mesmo dentro do estabelecimento. Laura sentou-se à mesa com ele e começou a falar rapidamente, gesticulando com as mãos. Parecia nervosa. Eu me aproximei o máximo que pude sem ser notada e consegui ouvir algumas palavras. Eles estão desconfiando. Ana está começando a perguntar demais. Meu coração parou. Eles estavam falando de mim. Voltei para casa ainda mais confusa do que antes. Quem era aquele homem? E por que Laura estava envolvida em algo que claramente tinha a ver comigo? Naquela noite, decidi confrontá-la, diretamente. Entrei no quarto dela sem bater e a encontrei sentada na cama, mexendo no celular. Quem era aquele homem no café hoje? Perguntei sem rodeios. Laura levantou os olhos, surpresa. Do que você está falando? Eu te segui, admiti. Quem era ele? E por que você estava falando sobre mim? Ela hesitou por um momento, mas então, seu rosto se transformou em algo que eu nunca tinha visto antes. Medo. Ana, você precisa prometer que não vai contar nada aos nossos pais. Contar o quê? Pressionei, minha voz tremendo. Laura respirou fundo e finalmente confessou. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras de Laura ecoaram no quarto como um trovão. Ela abaixou os olhos, evitando meu olhar, e começou a falar em um tom baixo e hesitante. Ana, eu nunca quis isso. Mas eles me forçaram. Ela fez uma pausa, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Os nossos pais, eles têm planos para mim. Sempre tiveram, desde que éramos crianças. Planos? Perguntei, confusa. Que tipo de planos? Laura engoliu em seco. Eles querem que eu seja perfeita, que eu siga o caminho que eles traçaram para mim. Medicina, sucesso, status, tudo isso. Mas não é só isso. Ela parou novamente, sua voz tremendo. Eles também querem que eu te controle.
Me controle? Minha mente estava girando. Do que você está falando? Eles sempre tiveram medo de você, ela continuou, finalmente olhando para mim. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Você é diferente, Ana. Você tem sonhos próprios, pensamentos próprios. Eles sabem que, se você seguir seu próprio caminho, pode escapar do controle deles. Então, desde que éramos pequenas, eles me pediram para vigiar você. Senti como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Você está dizendo que você foi usada por eles para me espionar? Laura assentiu, enxugando as lágrimas. Sim. Eles me prometeram coisas, Ana. Disseram que, se eu fizesse isso, eles me dariam tudo o que eu sempre quis. Uma vida perfeita, sem preocupações. Eu era jovem e ingênua. Achei que fosse o certo. Então, todas aquelas vezes em que você mudava de assunto quando eu falava sobre minhas ideias ou meus sonhos, murmurei, começando a juntar as peças. Eu estava seguindo ordens, ela admitiu, sua voz quase inaudível. Mas agora eu não aguento mais. Esse homem com quem você me viu hoje, ele faz parte disso. Ele trabalha para alguém que está ajudando nossos pais a garantir que você não fuja do plano deles. Quem é esse homem? Perguntei, minha voz tensa. E quem está por trás disso tudo? Laura hesitou por um momento antes de responder. Eu não sei exatamente quem ele é. Ele apareceu há alguns meses dizendo que tinha sido contratado para nos ajudar. Ele dá conselhos aos nossos pais, sugere maneiras de manipular você. Mas ultimamente ele tem pressionado muito. Diz que você está ficando perigosa demais. Perigosa? Repeti, incrédula. Porque eu tenho opiniões próprias? Exatamente, Laura confirmou. Ele disse que se você descobrir tudo isso, vai ser um problema para todos nós, principalmente para eles. Minha cabeça estava a mil. Tudo o que eu achava que sabia sobre minha família estava desmoronando diante dos meus olhos. Meus pais não eram apenas controladores. Eles estavam envolvidos em algo muito maior. Algo que ia além do que eu podia imaginar. O que vamos fazer? Perguntei olhando para Laura. Você disse que não aguenta mais isso. Então vamos acabar com isso, juntas. Laura balançou a cabeça hesitante. Não é tão simples, Ana. Eles têm recursos. Muito mais do que podemos imaginar. Se confrontarmos eles diretamente, vão nos esmagar. Temos que tentar. Insisti. Não posso continuar vivendo assim, sendo manipulada e controlada. E você também não deveria. Ela me encarou por um longo momento antes de finalmente assentir. Tudo bem, vamos fazer isso, mas precisamos de um plano. Um bom plano. Nos dias seguintes, Laura e eu começamos a arquitetar um plano para expor nossos pais e o homem misterioso. Decidimos que precisávamos de provas concretas. Documentos, mensagens, qualquer coisa que pudesse provar o que eles estavam fazendo. Laura tinha acesso ao escritório do nosso pai, então combinamos que ela vasculharia os arquivos enquanto eu tentava descobrir mais sobre o homem. Foi então que aconteceu algo inesperado. Certa noite, enquanto eu estava sozinha no meu quarto, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Sei o que você está planejando. Pare agora, ou vai se arrepender. Meu coração disparou. Quem poderia saber? Será que o homem já estava nos vigiando? Mostrei a mensagem para Laura no dia seguinte. Ela ficou pálida. Isso significa que estamos no caminho certo, ela disse, embora sua voz estivesse trêmula. Mas também significa que eles estão um passo à frente. Então precisamos ser mais rápidas, respondi determinada. Vamos acabar com isso antes que eles possam nos parar. Nossa chance veio alguns dias depois. Laura encontrou algo no escritório. Do nosso pai. Um contrato assinado por ele e pelo homem misterioso. Era uma espécie de acordo detalhando como eles planejavam controlar minha vida acadêmica e profissional. Havia até menções a universidades específicas que eles haviam bloqueado para mim. Com as provas em mãos, decidimos marcar um encontro com o homem misterioso. Laura conseguiu convencê-lo de que queríamos negociar. Ele aceitou nos encontrar em um café isolado na periferia da cidade. No dia marcado, chegamos cedo e gravamos tudo escondidas. Quando ele apareceu, fingimos estar dispostas a colaborar, mas logo revelamos que sabíamos de tudo. Ele ficou furioso, ameaçando nos denunciar e jurando que nossos pais nos deserdariam. Mas tínhamos uma carta na manga. Essa conversa está sendo gravada, eu disse, mostrando o celular. E se algo acontecer conosco, essas gravações vão direto para a polícia e para a imprensa. O homem empalideceu.
Ele sabia que estava encurralado. Com o homem misterioso encurralado, Laura e eu decidimos que era hora de confrontar nossos pais. Não poderíamos mais viver sob o peso de suas manipulações e segredos, mas sabíamos que não seria fácil. Eles eram mestres em controlar as narrativas, em moldar a realidade ao redor deles para se encaixar no que queriam que fosse verdade. Então precisávamos ser estratégicas. Voltamos para casa naquela noite com as provas em mãos. O contrato, as gravações do homem misterioso e as cartas das universidades que eles haviam interceptado. Decidimos chamar uma reunião familiar. Urgente. Meu coração batia forte enquanto subíamos as escadas até a sala de estar, onde meus pais estavam sentados, alheios ao que estava prestes a acontecer. "O que está acontecendo?" minha mãe perguntou, notando a expressão séria no rosto de Laura e no meu. "Por que vocês duas estão com essa cara?" "Vocês vão descobrir agora", respondi, colocando a pasta marrom sobre a mesa de centro. "Querem explicar isso aqui?" Meu pai franziu a testa ao ver os documentos espalhados. "Onde você conseguiu isso?" "Isso não importa", interrompi, minha voz firme como nunca antes. "O que importa é que vocês nos enganaram. Esconderam oportunidades da minha vida porque achavam que eu não era boa o suficiente. Porque queriam me forçar a ser como a Laura." Minha mãe levantou-se abruptamente, sua expressão defensiva. "Ana, nós só estávamos tentando proteger você. Você não entende o mundo lá fora. É perigoso, competitivo. Nós queríamos garantir que você tivesse um futuro seguro." "Proteger?" gritei, incrédula. "Vocês chamam isso de proteção? Vocês me roubaram escolhas que deveriam ter sido minhas. E quanto a você, Laura?" Virei-me para minha irmã, cujo rosto estava pálido. "Você sabia de tudo isso e ainda assim ficou do lado deles por anos." Laura abaixou a cabeça, mas então ergueu os olhos determinada. "Eu sei, Ana, e eu sinto muito, mas agora estou do seu lado. Estamos juntas nisso." Meu pai bufou, claramente frustrado. "Vocês não entendem o que estamos enfrentando. Há pessoas poderosas envolvidas nisso. Pessoas que podem destruir tudo que construímos. Então digam logo quem são essas pessoas!" exigi, minha voz ecoando pela sala. "Quem é esse homem que vocês contrataram? Quem está por trás disso tudo?" Meus pais trocaram um olhar tenso. Foi então que minha mãe falou, hesitante. Ele trabalha para uma organização, uma rede de famílias influentes que garantem que seus filhos sigam os caminhos certos. Nós pensamos que era o melhor para vocês." "Uma rede de famílias?" repeti, atônita. "Vocês estão dizendo que isso vai além de nós? Que há outras pessoas envolvidas nessa conspiração?" Meu pai assentiu, relutante. "Sim, e se vocês contarem isso para alguém, eles virão atrás de nós, de todas nós." Aquela revelação foi como um golpe no estômago. Minha mente girava enquanto tentava processar o que eles estavam dizendo. Uma organização secreta de famílias poderosas manipulando a vida de seus filhos? Parecia algo saído de um filme de conspiração, mas ali estava, diante de mim, tão real quanto qualquer outra coisa. "Então é isso?" perguntei, minha voz tremendo de raiva. "Vocês sacrificaram nossa liberdade, nossos sonhos, para se encaixarem esse clube de elite? Nós fizemos isso pelo bem de vocês." Minha mãe insistiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Nós só queríamos garantir que vocês tivessem sucesso, que fossem felizes." "Felizes?" gritei, minha voz cheia de dor. "Como podemos ser felizes quando nossas vidas foram controladas desde o início? Quando cada decisão que tomamos foi moldada por vocês?" Laura colocou a mão no meu ombro, tentando me acalmar. "Ana, nós precisamos pensar no próximo passo. Se o que eles estão dizendo for verdade, essa organização pode ser perigosa. Precisamos agir com cuidado." "Não temos mais tempo para cuidado", respondi, me afastando dela. "Estou cansada de viver sob as sombras de vocês. Chega." Foi então que tive uma ideia. Peguei meu celular e abri o arquivo de gravação que tínhamos feito com o homem misterioso. Pressionei o play e deixei que todos ouvissem suas próprias palavras, admitindo seu envolvimento no plano para controlar minha vida. Meus pais empalideceram. "O que você pretende fazer com isso?" meu pai perguntou, sua voz quase um sussurro. "O que eu pretendo fazer?" repeti, encarando-os diretamente nos olhos. "Vou expor tudo. Para a polícia, para a imprensa, para quem quer que possa acabar com essa farsa."
Antes que meus pais pudessem reagir, o som de pneus cantando na entrada da casa nos fez congelar. Corremos até a janela e vimos 2 carros pretos parando abruptamente na frente da casa. Homens vestidos de preto começaram a descer, movendo-se com precisão militar. Eles vieram, meu pai murmurou, pânico em sua voz. Eles sabem que vocês descobriram tudo. Vocês têm que sair daqui agora! Minha mãe gritou, empurrando Laura e eu em direção à porta dos fundos. Corram! Não olhem para trás! Mas eu não podia simplesmente fugir, não sem lutar. Não! Gritei, resistindo. Eu não vou deixar que eles continuem fazendo isso com outras pessoas. Laura agarrou meu braço com força. Ana, eles vão nos matar! Temos que ir! Relutante, concordei. Saímos pelos fundos e corremos para o bosque atrás da casa, nossos corações batendo descontroladamente. Os homens já estavam dentro da casa, seus passos pesados ecoando enquanto vasculhavam cada cômodo. Enquanto corríamos, percebi que havia apenas uma maneira de acabar com aquilo: expor a verdade para o mundo. Mas para isso, precisávamos sobreviver. Laura e eu corremos pelo bosque, os galhos arranhando nossos braços e rostos enquanto tentávamos nos afastar o máximo possível da casa. Podíamos ouvir gritos distantes atrás de nós, vozes masculinas ecoando entre as árvores, chamando nossos nomes. Eles estavam nos perseguindo. Ana, por aqui! Laura sussurrou, puxando-me para um caminho mais estreito entre as árvores. Se continuarmos em linha reta, eles vão nos encontrar. Eu a segui, meu coração martelando no peito. Cada passo parecia durar uma eternidade, mas sabia que não podíamos parar. Não até estarmos longe o suficiente para pensar no próximo. Movimento. Depois de quase meia hora correndo, finalmente chegamos a uma clareira onde havia um velho celeiro abandonado. Entramos rapidamente, fechando a porta atrás de nós. Estávamos ofegantes, sujas e assustadas, mas vivas. Isso não pode ser real, murmurei, sentando-me no chão empoeirado. Como isso aconteceu? Como fomos parar nisso? Laura se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Eu sei, Ana, eu também não consigo acreditar, mas agora precisamos decidir o que fazer. Se ficarmos aqui por muito tempo, eles vão nos encontrar. Assenti, tentando recuperar o fôlego. Você tem razão, precisamos expor essa organização. Mas como vamos fazer isso sem sermos mortas no processo? Laura pensou por um momento antes de responder. Temos que ir para algum lugar seguro. Um lugar onde possamos acessar a internet e divulgar tudo o que sabemos. Mas precisamos ser rápidas. Decidimos seguir para a cidade vizinha, onde tínhamos uma tia distante que morava sozinha. Ela era excêntrica e reclusa, mas sempre nos recebeu, bem quando éramos crianças. Esperávamos que ela pudesse nos ajudar, mesmo que não entendesse completamente o que estava acontecendo. Levamos horas caminhando até chegarmos à pequena casa dela. Quando batemos a porta, ela abriu com uma expressão surpresa no rosto. Ana, Laura, o que estão fazendo aqui? Tia Marisa, precisamos de sua ajuda, Laura disse rapidamente, entrando sem esperar por um convite. Estamos em perigo. Marisa franziu a testa, mas nos deixou entrar. Contamos tudo a ela. Sobre a organização secreta, sobre nossos pais e o homem misterioso, sobre a perseguição. Para nossa surpresa, ela não pareceu incrédula. Eu já desconfiava de algo assim, ela murmurou, sentando-se na poltrona gasta da sala. Seus pais sempre foram diferentes. Nunca confiei neles completamente. Então você vai nos ajudar? Perguntei ansiosa. Ela assentiu lentamente. Sim, mas vocês precisam entender que isso é perigoso. Se forem descobertas, ninguém poderá protegê-las. Sabíamos disso, mas não havia outra escolha. Enquanto minha tia preparava um esconderijo, improvisado no sótão, Laura e eu começamos a trabalhar no plano final. Usando o laptop antigo da minha tia, começamos a compilar todas as provas que tínhamos. O contrato, as gravações, as cartas interceptadas e até fotos do homem misterioso. Criamos um perfil anônimo em uma plataforma de denúncias online e começamos a divulgar tudo. Mas sabíamos que isso não seria suficiente. Precisávamos de algo maior, algo que garantisse que a história chegasse às pessoas certas. Então, enviamos tudo para jornalistas investigativos, blogueiros independentes e até para algumas figuras públicas conhecidas por expor conspirações. Enquanto esperávamos, ficamos escondidas no sótão, monitorando as notícias online. Dias se passaram e nada aconteceu. Comecei a me perguntar se havíamos cometido um erro, se a organização tinha conseguido silenciar tudo antes que a verdade viesse à tona. Mas então, algo mudou.
uma matéria bombástica apareceu em um grande portal de notícias. O título dizia: Famílias poderosas manipulam vidas de jovens em rede secreta de controle. A reportagem detalhava tudo o que havíamos enviado, incluindo trechos das gravações e cópias dos documentos. Em poucas horas, o mundo inteiro estava falando sobre isso. Meus pais e o homem misterioso foram presos. A organização foi exposta, e várias outras famílias começaram a ser investigadas. Era o caos. Embora a verdade tivesse sido revelada, as consequências foram pesadas. Nossos pais foram condenados por seus crimes, e Laura e eu fomos colocadas sob proteção de testemunhas. Nos mudamos para outra cidade, assumindo novas identidades. A princípio, foi difícil lidar com tudo. Perdemos nossa família, nosso lar e parte de quem éramos. Mas, ao mesmo tempo, ganhamos algo inestimável: liberdade. Pela primeira vez, eu podia sonhar com o futuro sem medo de ser controlada. Laura e eu nos aproximamos ainda mais durante esse período. Ela finalmente se libertou da pressão que nossos pais exerciam sobre ela e começou a explorar seus próprios interesses. Descobrimos que, apesar de nossas diferenças, éramos mais parecidas do que pensávamos. Quanto à universidade dos meus sonhos, consegui voltar a me candidatar. Desta vez, ninguém impediu meu caminho. Finalmente, eu estava construindo a vida que sempre quis, uma vida que era verdadeiramente minha. Anos depois, olho para trás e vejo o quanto aquela experiência moldou quem sou hoje. Aprendi que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra seu caminho à luz. E que, por mais que tentem nos moldar, somos donos de nossos próprios destinos. Hoje, sou escritora. Escrevo histórias sobre pessoas que enfrentam desafios impossíveis e encontram força para lutar por seus sonhos. Minha irmã, Laura, virou ativista, dedicando sua vida a ajudar jovens que sofrem abuso emocional ou psicológico. Nossa história pode ter começado com dor e traição, mas terminou com resiliência e esperança. Porque, no fim, aprendemos que o verdadeiro poder está em ser fiel a si mesmo. Não importa o que o mundo tente fazer com você,